Olá pessoal, boa noite para todos, gente. Vocês estão bem? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Vamos estar aqui mais uma transmissão ao vivo, dia 11, né? De fevereiro, sábado. Vamos estar trazendo para vocês os versículos do Salmo 91, né? Que nós estamos assim dando interpretação, né? Cada um de nós temos uma interpretação, né? Conforme Deus assim nos dá, tá bom? Eu quero agradecer você, né? Está aí compartilhando o vídeo, dando joinha, né? Um coraçãozinho, tá bom? Deus abençoe sua vida e toda a sua família com as suas ricas bênçãos, né? E agradecemos também a Deus, né? Por dar essa oportunidade de estar podendo dar, né? Aquilo que Ele tem confiado para nós, tá bom? Então a gente vai continuar aqui, gente, no versículo, né? O último que eu parei aqui, o 10. Tá bom? Então diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Né? Esse é o Salmo 91, versículo 10. Né? Ele está dizendo que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. A gente sabe que às vezes é impossível, né, na vida de um homem não sobrevir nenhum mal. Com certeza, né, a gente vamos ter, né, algum tipo de problema, ou financeiro, ou familiar, né, enfermidades, né. Então, quando ele diz assim, ó, que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, né? Então a gente tem que pôr uma entre aspas, né? Este versículo, porque é impossível, porque nenhum homem vive sem pecado, né? E conforme a gente planta, a gente colhe. E tem a aprovação de Jó também, se você ver, Jó sofreu todos aqueles males, né? No livro de Jó, perdeu tudo, toda a sua fazenda, perdeu seus filhos, né? E ele está dizendo aqui que nenhum mal nos sucederá, né? Então é uma coisa colocada entre aspas. Vamos continuar para a gente dar o entendimento dela. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Então você vai ver que aqui ele está concluindo, né? O mal, ele vai vir, né? Ele vai vir na nossa vida, mas ele vai enviar o socorro, né? Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Ou seja, sobreveio aquele mal na vida de Jó, mas em seguida ele é abençoado. É tido em dobro aquilo que ele tem, né? Então o mal ele vem, mas para uma prova, para que Deus possa te dar em dobro, né? Isso se você estiver no caminho de Deus, né? No caminho do Senhor. Ele está falando com aqueles que estão no caminho, né? E muitas pessoas aí morrem sem salvação. Então isso é para pessoas que estão seguindo, né, a ordem do Evangelho, os estatutos, os mandamentos, ou estão procurando seguir. Assim como Jó, né, ele orava a Deus, ele buscava a Deus, né, da maneira correta, porque ele se desviava do mal, né? Isso não acontece muitas vezes. Quando eu estava no mundo, eu não me desviava do mal, né? Então, ou seja, quanto mais eu errava, mais eu buscava errar. Então, a pessoa, quando ela está na presença de Deus, né, ela erra, quero que você entenda isso, e ela vai buscar para abandonar o erro. É diferente de quando você crê em Deus, né? Às vezes se acha filho de Deus, mas ainda não é,
né? Para ser filho de Deus, você tem que ser gerado com água e com o Espírito, tá bom? Então não é de qualquer maneira que a gente, Deus é meu Pai, não é assim, né? Aquele que não morrer e nascer da água e do Espírito, né, jamais verá o reino de Deus, ou seja, jamais, né, entrará na vontade de Deus. O reino de Deus é a vontade dele, seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra. Vocês estão entendendo, né? Então você tem que ser gerado, assim como uma criança, se você quer ter um filho, né, você tem um relacionamento com a sua esposa, e ali vai ser gerado uma criança conforme as suas características físicas, né? Até de QI também, né? Às vezes a criança, você tem um pai médico, o filho se torna médico, né? Pega a inteligência, passa de um para o outro, né? Assim como maldições também hereditárias, doenças, né? Às vezes você vê uma pessoa com câncer, a mãe ou o pai tem e passa isso para o filho. Então pega as características. Então, quando você pega as características, quando é que isso acontece? Quando você conhece a palavra de Deus e busca o Senhor para pôr em prática. Aí você se torna filho de Deus, não é de qualquer maneira, tá bom? Então, eu estou te explicando, né? Todos nós somos criaturas de Deus. Isso não quer dizer que Deus não cuida de nós. Deus alimenta as aves, os peixes, os animais da terra, como está escrito. E quanto mais vós, homens de pouca fé, disse o Senhor Jesus. Então, para você que quer se tornar um filho de Deus, né, comece a ler na Bíblia e na igreja, né, e orando e buscando o Senhor para assim estar pondo em prática, né, a palavra dele. Ele vai te dar força com certeza para você, né, se tornar um praticante da palavra dele, que é impossível para nós. Mas Jesus diz que para Deus nada é impossível, né? E Pedro falou assim: Senhor, quem pode se salvar, né? Visto que é tão estreito o caminho. Aí Jesus falou para Pedro: Pedro, para o homem é impossível, né? Mas para Deus nada é impossível. Ou seja, se o homem buscar o Senhor, o impossível vai se tornar possível. Não é verdade, gente? Então veja mesmo. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Maravilha, né? Ou seja, você vai andar no caminho errado? Vai. Entendeu? Mas assim, se você conhecer a Bíblia Sagrada, você vai ver que Balaão, quando ele estava ali com Balaque, né? Para fazer andar no caminho errado, Deus enviou o anjo. Enviou o anjo ali no caminho que Balaão estava indo, enviou várias vezes para falar com Balaão, né? Ele chegou até a espancar a jumenta falou, você que lê a Bíblia conhece a história, né? Então Deus vai enviar o anjo em todos os seus caminhos, né? Você vai ver que mesmo Balaão, parar aqui um pouquinho, mesmo que Balaão, né, ele vai no caminho errado, mas ele conhece Deus, né? E o anjo fala com ele, e ele insiste, né? E você vai ver que o anjo vai falar com ele várias vezes durante esse processo, né? Então veja o quanto é bom nós termos, né, essa preocupação de conhecer os ensinamentos de Deus. Então quero relatar para vocês que Balaão, mesmo ele conhecendo e a jumenta falando, né, ele continua espancando a jumenta, né? Então essa história que o profeta espancava a jumenta, você podia parar assim, ele podia olhar para pensar e dizer assim: puxa, nunca vi esse animal falar. E por que esse animal está falando? Alguma coisa tem de errado. Mas a vontade de Balaão, pela recompensa financeira de Balaque, era tão grande que ele ficou surdo e cego. A ira não deixava, né, ele ver a jumenta falando. A ira dele, às vezes nós temos propósito na vida e mesmo a gente estando errado, a gente quer que Deus nos abençoe, e quando Deus não abençoa, né, o anjo ele foi ali, saiu contra aquela atitude do profeta,
Então, o que é que acontece? Você vê que hoje também, às vezes, muitos, né, em muitas religiões, muitos mestres, né, eles querem fazer a obra da maneira deles, do jeito deles. E aí o que é que acontece? Mesmo Deus usando pessoas, né, enviando o anjo, o Espírito Santo para falar com eles, eles não conseguem ver, porque a vontade deles, né, é o dinheiro, é a parte financeira. Então, eles vão, como Balaque queria que ele amaldiçoasse o povo de Deus, né? Então, quando é que o mestre da sinagoga, ele amaldiçoa o povo? Ele amaldiçoa o povo quando ele começa a querer ter, né, está visando assim só lucros financeiros. Aí ele começa a se perder, ele começa a ficar cego. Então às vezes vai ser difícil, né? Até ele ouvindo esse vídeo, o coração dele já está endurecido na área financeira, né? Ele tem medo de perder o que ele tem, né? E às vezes nós temos como mestres, né, de ministérios, a gente vendo aí passar por lutas, né? E aguardar no Senhor, entendeu? Então é uma situação difícil, porque uma vez que você tem propriedades, você tem várias igrejas, né? Você nunca quer descer a estaca zero e recomeçar de novo, né? Por todo recomeço a gente corre, a gente sabe que é difícil, né? Mas se assim Deus quiser nos dar em dobro, como fez na vida de Jó, né? Temos que passar por esse processo. Então, o que é que a gente deve fazer nessa situação? Se você está indo e as coisas não estão progredindo, né? Você está vendo muito obstáculo, muita dificuldade, então você tem que parar para pensar e dizer assim, puxa, eu vou conversar com Jesus porque eu estou na ideia de fazer isso e está dando tudo errado. Então você vai ter que procurar saber o que está acontecendo. Seja você uma ovelha, ou seja você um dono de uma empresa, seja você um dono de uma grande igreja, né? Com muitos ministérios, né? A coisa começou a andar para trás. Ninguém quer andar para trás, mas às vezes é melhor recuar e para depois recomeçar essa guerra, né? Senão você vai tentar salvar e vai perder tudo, como está escrito na palavra de Deus. Aquele que tentar salvar, quando você tenta salvar, você mostra que não confia mais em Deus, confia na sua força, no seu braço, confia no dinheiro, confia nas pessoas, confia nas ovelhas, no dinheiro que as ovelhas dão, né? Quero até estar pedindo assim, né, permissão para entrar com essa palavra, que é uma palavra bem sugestiva, né, para um recomeço. Arrepender-se é recomeçar e fazer diferente. E todos nós precisamos, em alguma área de nossas vidas, tentar fazer melhor. Entendeu? Você tem que tentar fazer melhor. E para você conseguir isso aí, você tem que buscar Deus, né, com sinceridade. Perceber o seu coração, puxa, onde é que está meu coração? A palavra de Deus diz, onde estiver o teu tesouro, lá está o seu coração. E você tem que pensar aí, onde é que está o meu coração? Seu coração está firmado em Jesus Cristo, na verdade? Ou está firmado na mulher, no marido? Nas ovelhas da igreja? Né? Nos dízimos, nas ofertas? Né? Na boa aparência? Né? No status que você tem? Onde está afirmado seu coração? Né? No amor, na humildade, na compreensão, na simplicidade, né? Na prudência, de ser humilde, de ser simples, né? Buscar de mim, diz o Senhor Jesus, que sou humilde e simples, meu fardo é leve,
né? E suave, tá bom? Então, às vezes as pessoas, né, agem precipitadamente, erradamente, e às vezes Deus ali, você que é uma pessoa de Deus, com certeza Deus vai usar um jovem mirim, um pregador, mas você não vai conseguir ouvir, né? Se o seu coração estiver voltado para as coisas do mundo, você vai espancar o jovem, o profeta. É assim como Balaão, né? Batia na jumenta, já nem se apercebia que aquela jumenta falava com ele, entendeu? Então Deus vai enviar o anjo, irmão. Que bom que ele envia, né? Lá nas cartas de Apocalipse, né? Está escrito: vai ao anjo que está na igreja de Laodiceia, vai ao anjo que está na igreja de Esmirna. Como eu disse a vocês em outros vídeos, essas igrejas somos nós, né? Pessoas que estão agindo como Laodiceia, como a igreja de Esmirna, como a igreja de Éfeso. A igreja está de pé, sempre esteve de pé até os dias de hoje, né? Só que como está em ruína, essas igrejas que eu estou falando, né, na Ásia, onde elas estão em ruína, assim está a vida espiritual de muitos grandes mestres e pastores, né, padres religiosos, né, ovelhas que enriqueceram buscando a Deus, mas já perderam o rumo, já perderam a visão, já perderam o caminho, entendeu? Então você tem que fazer uma recapitalização, né? Recapitular a sua vida e ver aonde você esqueceu Jesus, que nem Maria e José, e voltar atrás. Você vai ver que Maria e José, o menino estava no templo, Jesus está sempre no templo, né? E eles passaram 3 dias procurando Jesus. Às vezes eles estavam tão acostumados, né, que Jesus sempre ia caminhando atrás deles, né? E eles despreocupados, porque Jesus era um menino obediente. E aí se descuidou, e quando viu, o menino não estava seguindo ele. Aí eles voltaram procurando. Às vezes a gente tem que voltar procurando, né, essa situação que a gente se perdeu e não sabe onde está perdido. E o bom seria que Deus enviasse um anjo para abrir teus olhos. Às vezes Deus não enviou ainda. Talvez você esteja ouvindo esse áudio e aí está aí a explicação. Você ora a Deus: Senhor, se eu estiver errado, me manda um anjo, como o Senhor enviou na vida de Balaão, né? E não deixa eu espancar a pessoa que o Senhor vai usar, né? O que é espancar, né, gente? É deixar o profeta no banco, é perseguir o profeta, é falar mal do profeta quando ele fala a verdade, né? Às vezes tem profeta aí profetizando só bênção e Jesus não está ali, tá bom? Jesus está naquele, às vezes, que está te exortando, te repreende, né? Não dizendo que ele não vai mandar profeta para te abençoar, tá bom? Mas se você ver as profecias no livro de Isaías, Jeremias, é muita repreensão, né? E os profetas sempre perseguidos. Então não vai ser assim, vai ser diferente. Até o próprio Cristo foi perseguido e morto, crucificado, como está sendo no dia de hoje, tá bom? Então veja mesmo. Aí ele diz, ó, os anjos, né? Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece o teu pé em pedra. Isso aqui foi uma tentação que o diabo usou, né? A tentação de Jesus Cristo, que eu já falei para vocês no vídeo anterior, né? Que o Satanás usou esses termos da Bíblia. Então tem muitas pessoas, como eu falei, né? Tem muitas pessoas que são de Deus, que estão usando a Bíblia para enganar o povo, tá? Mas, veja mesmo, usadas por um espírito maligno, já se entregou à vaidade das coisas. Não que as pessoas queiram, entendeu? Porque uma vida cristã, uma vida cristã requer muita espiritualidade, e às vezes a gente relaxa, a gente deixa de orar, né? Chega na igreja já não tem mais força para orar, não tem força para jejuar, entendeu? E aí o que é que acontece? A gente fica fraco, e aí o inimigo se aproveita da fraqueza. Não é uma coisa que a gente quer, né? Você vai ver que o apóstolo Paulo mesmo disse que tinha um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás. No caso do Paulo ali, para que ele
não se exaltasse, né? Então, para ele sentir que estava na carne, não tirasse os pés do chão, não é verdade? Então, ele te sustentará nas tuas mãos, que não tropece o teu pé em pedras, né? Em pedras. As pessoas, né, irmão? Às vezes a ovelha tem uma oferta gorda, aí o pastorado começa a tropeçar nessa ovelha aí, nessa pedra, nessa oferta aí, né? Às vezes essa pedra é uma fofoca que gera na igreja. Está dizendo o quê? Não tropeçará, né? Nessa fofoca, nessa dízimo alto, entendeu? Então, né, a gente precisa estar atento quais pedras está no caminho, né? Para a gente estar assim, não maldizendo as pessoas, né? Porque às vezes a gente está na carne, em vez de a gente tirar a pedra com sabedoria, a gente termina expulsando a ovelha, né? Isso aqui acontece. Aí diz assim, ó, 13, pisarás o leão e a áspide, o diabo e a serpente, né? Como eu disse para vocês, para você pisar esse leão e essa áspide, né? Que os anjos estão ao redor do povo de Deus, mas o diabo está como um leão, né? Buscando quem possa tragar. Então, se você ouviu o conselho anterior, você vai conseguir pisar o quê? No diabo, né? E na áspide, né? A serpente, a mesma coisa, né? Calcarás aos pés, o filho do leão, né? Filho é aquele que está iniciando, né? Aquele demônio menor. Calcarás aos pés, né? Entendeu? Ao filho do leão, né? Então, quando ele vier no caminho, o anjo está com você, entendeu? Para você não tropeçar, né? No caminho dele, porque ele vem, né? Com um sapatinho de algodão, né? E você vai, né? Calcarás, né? Vai perceber que ele está vindo para te tragar, para te desviar da verdade, né? Aí calcarás os pés do filho do leão e a serpente. Pronto, tá aqui. A serpente. Tá falando para vocês, né? Pisarás o leão e a áspide, que é a serpente, né? Os projetos do diabo, né? Você vai perceber quando ele estiver vindo, porque Deus vai enviar o anjo. Só que se você não der ouvido ao profeta, que é usado pelo anjo, que é o Espírito de Deus, né, na vida do homem, do profeta, da mulher de Deus, você não vai conseguir ver. Esse aqui é um problema de muitos grandes ministérios hoje, não está conseguindo enxergar. Às vezes Deus fala de várias maneiras, usando uma irmã, usando um jovem profeta, né? Timóteo era um jovem pregador da palavra de Deus. Deus usava ali Timóteo, né? E Paulo diz para ninguém desprezar a juventude, né? Porque foi uma pessoa escolhida por Deus, né? Então tem muitas pessoas sendo usadas, eu vejo assim nas igrejas, só que muita gente que se acha grande, uma igreja de Laodiceia, rica e poderosa, de nada tem falta, não está dando ouvido, irmão. Pensa que a pregação é só para baixo. E a pregação, a escada, começa a limpar de cima. Você varre a escada de cima para baixo, não de baixo para cima. Isso não dá certo. Então a palavra de Deus, quando fala em Apocalipse, vai ao anjo. O anjo, quem é o anjo? O anjo é quem está dirigindo a igreja, é o pastorado. Entendeu? Estou te falando para ofender, tá? Estou te falando para te orientar. Se você puder, irmão, envie essa mensagem, esse vídeo, tá? As igrejas estão padecendo aí.
Não que eu queira ficar famoso aqui, a fama aqui é de Jesus, né? Mas não tem como também não, né? Tá bom? A fama nossa é lá de cima. Se Deus está te vendo, te guardando, te protegendo, meu irmão, não tem riqueza maior do que esta. Né? Não dizendo que a gente não deseja um pouco de fama, porque tá mentindo, né? Aí a gente vai estar mentindo para você, né? Eu acho que no coração é mal, perverso, enganoso, né? Mas a gente tem que aniquilar isso aí, falando a verdade. É verdade? E a serpente. Cuidado, irmão. Satanás, ele tentou Jesus. Tá? E não foi uma vez só, viu? Ele ainda entrou em Judas, Lucas capítulo 22, verso 3. Entrou, porém, Satanás em Judas. E Judas foi ter com os principais sacerdotes. Então, cuidado, que se ele pega o pastorado, a direção, e derruba, as ovelhas se dispersam, que assim está escrito. Fere o pastor e dispersa as ovelhas. Então você, meu irmão, em Cristo Jesus, né? Você que está na frente de uma obra aí, tá bom? Procura aí ouvir os anjos que Deus tem enviado através, pode ser até de uma criança, né? Eu estou vendo até as crianças aí, poderosamente sendo usada por Deus, né? Vamos pro 14. A gente tá terminando, hein? Pois que tão encarecidamente me amou. Tão encarecidamente me amou. Irmão, amar Jesus é amar a igreja. Fizeste a um destes pequenino, a mim estava fazendo, no dia do juízo final. Quando nós estivemos com fome ou com sede, Senhor, Jesus vai dizer, quando vocês fizeram aos meus, né, meus afilhados, meus filhos, a estes pequeninos, a estas ovelhas, a mim estava fazendo. Entendeu? Tão encarecidamente me amou. Por isso que Jesus perguntou para Pedro, você lembra? Pedro, tu me amas, apacenta os meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, né? Hoje em dia está difícil, eu sei, mas a fé é o firme fundamento, né? A gente tem que buscar essa fé aí, irmão. Você que está muito ocupado com as coisas, né? Tem que se ocupar mais com as coisas de Deus, né? Por isso que eu estou falando para você. Cuidado, né? O diabo ele está tentando nos derrubar, mas Deus vai enviar os anjos, tá bom? Antes que você caia, né? Também eu livrarei e poluei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Importante, irmão, conhecer o nome de Deus. Conheceu o meu nome, conheceu a minha palavra, conheceu a minha verdade, conheceu minha justiça, conheceu meu estatuto, conheceu meus mandamentos. Você conhece? Conheceu as histórias da Bíblia, conheceu a Bíblia. Né? É muito importante que você tenha esse conhecimento. Você lembra que o Espírito ali falou para aquelas pessoas que tentaram expulsar os filhos dos sacerdotes? Nós conhecemos Paulo e conhecemos Jesus, mas tu quem és? Então, se você conhece mesmo, o diabo te conhece. Os espíritos malignos te conhecem, sabe quem você é. O importante não é que as pessoas saibam quem você é. No mundo espiritual é importante que eles saibam quem é você. Né? Então o importante não é as pessoas conhecerem você. Mas o importante é as pessoas conhecerem quem? A Deus e a Cristo. Para que você esteja reconhecido tanto embaixo como em cima, no mundo espiritual. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei.
me amou, também o livrarei, poluei no alto retiro. Vocês estão entendendo aí? O homem pode cair 7 vezes, o Senhor levantará de todas as 7. Servo de Deus, irmão. Servo de Deus não é aquele que diz que crê em Deus. Crê em Deus, irmão. Até o diabo sabe disso, crê em Deus. Servo de Deus é aquele que busca ler a Bíblia, busca se aceitar Jesus, ser batizado nas águas e no Espírito. Procure ser batizado no Espírito, irmão, para ser reconhecido, né? Tá bom? Como é que ser batizado no Espírito, irmão? Você tem que primeiro conhecer as águas, que é a palavra de Deus, as águas do conhecimento. Se você é batizado no Espírito da cachaça, você conheceu as águas da cachaça. Você vai conhecer o Zé Pilintra aí. Mas antes de você receber o Zé Pilintra, você tem que beber bastante aí. Beber o quê? Cachaça. Antes de você receber a pombagira, que é o Espírito, você tem que andar se prostituindo. Saindo com um, saindo com outro, se embelezando. Não é de qualquer maneira. Existe um ritual, um sacrifício, uma obediência para receber o Espírito, tanto maligno como o Espírito Santo, né? Às vezes as pessoas na igreja pulam e gritam e tal. Vamos ler a Bíblia, né, irmão? Sou contra nenhuma manifestação, mas vamos ler a Bíblia. Ser batizado nas águas é passar pelo conhecimento. Comer a Santa Ceia é comer a palavra de Deus. Então, se eu vivo a palavra de Deus, o que é que Paulo disse? Há muitos enfermos, porque comem indignamente. Ou seja, você ouve a verdade, mas não se esforça para, né? Não digo que você vai se corrigir, não digo que você vai ser 100% perfeito, mas você está se esforçando e Deus vai com certeza se agradar de você. Entendeu? Eu não sou 100% perfeito, mas o pouco que eu faço já demonstra que eu quero ser livre. Tendo minhas necessidades, tendo meus pecados, logicamente. Mas o que eu faço já demonstra que eu quero ser liberto, eu quero ser filho de Deus. Você tem um filho, você não corrige ele. Você não vai bater no filho da vizinha, irmão. Você vai corrigir seu filho, né? Dar uns tapas no seu filho. Por quê? Você que gerou. Entendeu? Então, para eu ser gerado, o que é que eu disse? Você tem que ter conhecimento e procurar fazer. Aí você está sendo gerado espiritualmente, tá? Vai ser chamado de filho, né? Então, vai ser a imagem e semelhança de Deus, fisicamente, lógico, e espiritualmente. O que é ser semelhante espiritualmente? Jesus disse para os sacerdotes: se vocês fossem filho de Abraão, faria as obras de Abraão. Vocês são filho de Satanás, porque faz o que o diabo gosta. Tá vendo? Então, para ser filho, tem que fazer aquilo que Deus gosta, né? Não vamos ser, mas quando nós tropeçarmos, ele vai enviar o anjo para nos ajudar. Porque você está no caminho, né? Quem é o caminho? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Né? Como eu tenho de falar para vocês, não adianta a religião. Religião não salva ninguém. Nem nome de pastor, de padre. Isso não salva ninguém, não. O que salva é fazer o que o ladrão da cruz fez. É defender a verdade que é o Cristo. Nós fizemos de errado, ele assume o pecado. Nós fizemos de errado, merecemos. Ele assume que é errado, que merece aquela condenação. Mas esse homem nada fez de errado, rapaz. Tu não teme a Deus nem na hora da morte. Isso trouxe salvação. Esse diálogo de defesa. Quem defende seu filho é porque ama seu filho.
Quem defende a verdade é porque ama Jesus. Se eu estou te falando e defendendo Jesus, eu estou defendendo você de quem? Da serpente, pai da mentira. Né? E às vezes as pessoas ficam com raiva, porque o diabo já está nela, fazendo ela ter ira. Mas, afugentando a serpente, aí eu não posso ter mágoa de ninguém, porque o diabo, quando está na pessoa, ele vai para cima de Jesus. Mas saindo os espíritos, o homem ficou manso. Você não pode ficar com raiva das pessoas, né? Não, obviamente você vai sentir uma ira porque a pessoa está te... né? Mas você tem que ter uma visão dizendo assim, poxa, o mundo é do maligno, as pessoas, nós somos do maligno, como eu tenho dito em outros vídeos, né? Eu também estou me libertando. É um processo lento, né? Você vai ver o irmão aqui fazendo coisas boas e coisas ruins, se você conviver comigo, obviamente. Por isso que profeta de casa não tem honra, porque as pessoas veem o nosso erro porque convivem com a gente, né? Vamos continuar. 14, versículo. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei e poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Então Deus vai nos colocar no alto retiro, entendeu? Independente, irmão, se você ser rico, ser pobre, entendeu? Ah, irmão, eu sou pobre, quem está rico está no alto retiro. Não, irmão. Tem nada a ver com dinheiro. A igreja de Laodiceia é rica, poderosa, de nada tinha falta. E Deus falou para ela, tu és pobre, és cega, miserável e nu. Mando que tu compre o provado no fogo e colírio, põe nos teus olhos para que tu vejas. Então a igreja era rica, poderosa e era miserável. E aqui ele está falando o quê? Vou te pôr no alto retiro. Ou seja, ele vai te dar uma unção para vencer o mal. Entendeu? Para se levantar e ir para a igreja, para se levantar e continuar buscando a Deus, mesmo que você peque, mesmo que você erre, entendeu? Você vai estar por cima da situação, do pecado dos outros e dos seus pecados. Você vai estar por cima, você vai estar no alto. Essa situação não vai te parar de buscar a Deus, porque você está buscando a Deus, Ele vai enviar o anjo na sua vida, vai te dar o livramento, vai te levantar, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus, porque quer conhecer o nome do Cristo. Mas se você não quer conhecer o nome do Cristo, quando você cair, quem vai te levantar? Você vai continuar na prostituição, você vai continuar roubando, você vai continuar, né, em vários males da vida, entendeu? Não que a gente não tenha, né? Que nem eu falo para vocês, não tenha, mas muitos pecados que eu cometia, eu tô com uns 3, uns 4, né? Dos 15 pecados que eu cometia, eu tô com 3, 4 pecados, já tá bem melhor do que eu era, entendeu? Então já tô, né, no alto retiro, entendeu? Eu estou num patamar que, né, ninguém me abate, entendeu? Pode me xingar, pode falar o que quiser da minha pessoa, posso ter aflição, posso, mas eu não vou levar comigo a mágoa no meu coração da pessoa que me feriu, porque eu vou estar conversando com Jesus, ó Senhor, tira esse mal, aquela pessoa me feriu, estou aqui, sabe? Eu vou orar por ela, mas o meu coração, vou ser sincero com o Senhor, meu coração não está nisso, mas segundo a tua palavra, que a gente tem que orar por aqueles que nos perseguem, eu vou orar, porque essa é a tua vontade, então eu vou fazer assim. Entendeu? Não que haja em mim coisa boa, eu tenho que dizer para Deus, não tem nada em mim bom, porque Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz que o coração do homem é mau e perverso. Então eu tenho que assumir que eu sinto sim coisas ruins no meu coração, maus pensamentos, mau desejo, né? Como eu falei para vocês em outros vídeos, o joio e o trigo crescem juntos e ambos dão fruto. E nós somos a terra. E o joio é o maligno e o trigo é o Espírito Santo de Deus. E está dentro de nós. Então se eu alimento o mal, eu vou alimentar Satanás. E ele vai sair o anjo.
Porque vai depender de alimentação. Se eu alimento mais a Deus, o Espírito de Deus, eu estou mais forte. Se eu alimento mais o Espírito do diabo, eu vou praticar mais maldade. Porque o joio e o trigo está dentro de nós. Na árvore da vida, lá do princípio da criação de Deus, existia a árvore da vida que estava a ciência do bem e do mal. Que ciência? Quem é essa ciência do mal? Quem estava lá no jardim? Quem é a árvore? A árvore somos nós, irmão, que buscamos ter vida com a ciência do bem, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que é a oração, que é o jejum, que é falar de Jesus, que é defender a verdade. Né? Então a gente procura ser a ciência do bem, mas o mal vai dar fruto. Então eu vou pecar, com certeza. Porque nem sempre a gente vai estar 100% em oração, indo para a igreja, lendo Bíblia, 100%. Né? Temos as nossas fraquezas, né? Estamos na carne. Por isso que Jesus falou que é impossível para o homem, é possível para Deus, tá bom? Então, a gente vai estar sempre no alto retiro, meu irmão. Se você conhece a palavra de Deus, você nunca vai estar por baixo, mesmo errando. Mesmo que um dia você enganou as ovelhas, mesmo que um dia você está trapaceando, você está ensinando a Bíblia errado, se você voltar e regressar, Deus, ele fala que ele vai envia o anjo às igrejas que estão andando errado, lá de Apocalipse. Ele sempre vai enviar, ele nunca vai desistir de nós, de você, de mim, por mais que a gente erre. Só que se a gente continuar no erro, vamos estar condenados. Se a gente não buscar a ajuda de Jesus Cristo, a gente vai se condenar. Entendeu? Ele me invocará e eu lhe responderei. Versículo 15. E o glorificarei. Você está entendendo? Como é que eu invoco o nome de Deus? Orando, lendo a Bíblia, buscando conhecimento. Entendeu? Mas se eu não leio Bíblia, se eu não busco conhecimento, como é que eu vou saber invocar o nome de Deus? Né? Não vou saber, irmão. Tem que saber invocar o nome de Deus. Né? Você tem que saber ter uma profissão para ir buscar um emprego. Você tem que ter conhecimento de alguma coisa para procurar um emprego, para esse emprego te dar uma recompensa. Quando você invoca o nome de Deus, porque você quer algo de Deus. Você não está invocando à toa. O povo de Israel invocou para libertar do Egito. Deus falou para Moisés: eu tenho ouvido a aflição do meu povo. Mas passaram muito tempo escravizados. Versículo 16. Ele te glorificará, tá? Vai te glorificar. Busca mesmo. Existe não. Não sei qual é o seu erro, não sei qual é o seu pecado, mas busque. Tá bom? Procure adorar a Deus da maneira correta. Na Bíblia Sagrada. Quer ser católico? Amém. Quer ser espírita? Amém. Macumbeiro? Seja lá. E você, qual é a sua partitura aí? Né? Que você está olhando. Eu não sei. Mas a nossa partitura é a Bíblia Sagrada. Né? Eu vejo muita gente errando na religião e desviando a muitos. E a Bíblia diz que esse pecado não tem perdão. Não tem perdão. Tem pecado, mas não tem perdão. Procure saber qual é os pecados que não tem perdão. Porque se eu falar, às vezes você vai ficar até com raiva de mim. Leia a Bíblia. Vá lá nos Levíticos, nas leis, Êxodo. Levítico, Êxodo. Leia bastante ali as leis. E veja tudo que é lei. Tudo que é estatuto, que é mandamento, tá bom? É para tua bênção, para tua salvação também. A vida eterna no paraíso, né? Mas se você não está interessado, o que é que vai se poder fazer? Nada. Você quer viver essa vida aqui, irmão? Essa vida aqui, irmão, não é vida. Isso aqui é só um teste, uma experiência. Só uma prova. Saber os aprovados vai embora. Os reprovados tá dando barré. Né? Você não vai deixar uma laranja estragada num cesto de laranja. Você vai ver a laranja estragada, a função sua é tirar e jogar no lixo. Não vai estragar tudinho. Né? Então Deus não vai levar pessoas que não querem uma vida boa, num paraíso, uma vida eterna de, sabe, regalado.
aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, que foi ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. Imagina o que Deus tem preparado para nós. Vamos buscar, né? Ninguém pediu para nascer, mas já que estamos aqui, por vontade de Deus, vamos fazer a vontade de Deus. Você não faz a vontade do patrão? Você não obedece aos seus pais, às vezes, para não levar uns tapas? A vida mesmo bate na gente, né? Se o cara rouba, vai indo para cadeia, uma cadeia lotada. Muita gente aí sofrendo com ódios, com câncer, com droga, com tanta coisa, né, gente? Então, isso é um sofrimento, isso não é vida, né? E Deus quer o melhor para seus filhos, tá bom? Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Já estou falando. Você vai ter abundância de dias. Às vezes você pensa assim, nossa, abundância de dias, eu vou viver 100 anos. Não, não é isso. A gente tem que explicar, né? Te darei abundância de dias. Você quer a explicação? Te darei luz, te darei paz, conhecimento, sabedoria, abundância. Dia é luz. Te mostrarei a minha justiça, a minha verdade, o meu espírito. Abundância de dias. Jesus morreu com 33 anos. Se fosse abundância de dias, Jesus tinha que morrer com 200, 300 anos. Você vê como é bom saber das coisas de Deus? Muito gostoso. Porque às vezes é assim, pensa, nossa, vou ter abundância de vou ver 80 anos. A palavra de Deus diz o quê? Que passou do 80 é enfado e canseira. E enfermidade, né? Então, abundância de dias, abundância de paz, de conhecimento, de amor, de humildade. Isso é o dia. Abundância de trevas, roubar, mentir, se prostituir, drogas. Abundância de noite, drogas, treva, prostituição, mentira, roubo, assassinato, pedofilia, homossexualidade. Abundância de dias, abundância de noite, né? Deus te dará abundância de dias, de justiça, de amor, de humildade. Dia, no sentido figurado, é luz. Jesus diz, eu sou a luz da vida. Né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Abundância de conhecimento. Palavra, conhecimento. Tá bom? Tô sentindo que às vezes tem pessoas que ficam aí, né? Por isso que eu estou explicando melhor, para que não vá transformar o dia em dia mesmo. Deus descansou no 7º dia. O dia é descanso. Quando você vai dormir, é dia ou noite? É noite, né? Não é noite? Quando a gente vai dormir aqui, é dia ou noite? É noite, né? A gente vai descansar, né? É noite. Mas Deus descansou no 7º dia. Meu irmão, terminamos o Salmo 91. Deus abençoe a sua vida, tá? Não fique assim se alguma palavra te ofendeu, né? Que a gente comenta que a palavra de Deus explica a palavra do Senhor para você. Não fique magoado, não fique chateado. Se está sentindo isso, comece a repreender que o inimigo está trabalhando na sua vida. E ele se esconde. Ele se esconde lá no fundinho, para que você nem acredite que ele está em você. Se ele usou Pedro, Judas, não vai hesitar, né? Você que estiver ainda na noite, aí é que é pior. Aí ele está bem escondidinho, porque você não tem conhecimento. Aí talvez você sinta mais raiva ainda, tá? Mas que essa palavra te dê luz, te transmita paz, alegria, tá? No teu coração. Que você busque bastante, porque Deus não quer só dar para mim, mas quer dar para todos quanto busca, né? Vamos orar, irmão. Pai amado, Deus querido, Deus abençoe teu povo, Senhor. Abençoe os que andam de noite
e abençoe os que andam de dia para que tenha mais dia, os que andam na noite para que vá para a luz da tua palavra. Eu te agradeço, meu Pai, abençoa esse povo que está ouvindo e vendo este vídeo. Meu Deus, que chegue até os confins da terra, meu Pai, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.